Fala pessoal, beleza? Meu nome é Carol Magnavita e hoje estamos aqui para mais uma série dos documentos essenciais para a emissão da declaração de valor. E hoje a gente vai começar, certo, com o Consulado Italiano de Recife. Quais são os documentos que o Consulado de Recife exige para que você consiga emitir essa declaração de valor? Lembrando que eu já fiz um vídeo no canal, que eu vou deixar aqui nos cards, falando exatamente o que é essa declaração de valor, de forma bem resumida, falando um pouquinho também sobre os consulados italianos, sobre a jurisdição dos consulados italianos, de acordo com o local onde você formou. E nossa proposta aqui é justamente ajudar outros médicos que têm interesse em vir para a Itália, validar o diploma, trabalhar aqui como médico, fazer a sua especialização. E nosso objetivo também é fornecer o conteúdo gratuito para você, para que você consiga fazer esse processo. Eu escolhi o consulado de Recife justamente porque foi o consulado de jurisdição ali de onde eu formei, na Bahia, portanto, eu vou estar trazendo um pouquinho aqui dos documentos que o consulado exige. Além disso, eu vou deixar, gente, o site do consulado de Recife, que eu acho muito importante que vocês sempre busquem as informações, porque a gente não consegue e não pode generalizar essas informações, aqui principalmente se tratando de Itália, porque tudo pode mudar. Então, pode ser que Recife hoje está pedindo um determinado documento, pode ser que amanhã eles peçam outro. Então, o objetivo aqui é nortear vocês, mas é sempre importante que vocês confiram no próprio site do consulado italiano, declaração de valor, quais são os documentos que eles pedem, porque eles deixam tudo detalhado. Qualquer dúvida, manda e-mail também. É bem tranquilo o processo, eles respondem. E é isso, tá? A gente vai estar passando aqui com vocês quais são os documentos, as dicas, mas sempre procure a informação. Vou deixar então na descrição o site do consulado italiano de Recife relacionado aos documentos exigidos na declaração de valor. Então, sem demora, vamos começar, né? Vamos começar então com os documentos exigidos pelo consulado de Recife no processo de revalidação médica. Lembrando que nós estamos falando da revalidação médica via Ministério da Saúde. E tudo começa com a declaração de valor. É por isso que a gente não consegue dar seguimento logo aos documentos exigidos pelo Ministério sem entender a importância da declaração de valor. Então, quais são os documentos que o consulado de Recife pede? Como vocês podem ver, e entrando no próprio site do consulado de Recife, eles vão exigir, né, esse formulário aqui, ó, formulário de requerimento de declaração de valor. Eu vou deixar também esse formulário ali linkado, tá? Aqui na descrição. É simples de preencher, não tem nada demais. Você vai preencher, vai enviar ele na forma original. Além disso, a gente vai precisar da cópia do passaporte válido do requerente, o diploma de graduação, mestrado ou doutorado. Esse diploma, ele deve ser, né, em original e posteriormente deve ser feito também uma tradução juramentada para o italiano. Então, você vai pegar ali o seu diploma original, vai reconhecer a firma, seja do reitor ou do coordenador que tem ali, né, no seu diploma, vai fazer o apostilamento de AIA. É o apostilamento de AIA que reconhece que o seu documento ele tem validade ali internacional. Feito o apostilamento de AIA, a gente deve solicitar que esse documento ele seja traduzido. E esse tradutor, ele é um tradutor juramentado. Feita essa tradução, novamente a gente vai fazer um novo apostilamento. Coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que quando a gente faz o apostilamento do nosso documento, por exemplo, eu tô com meu diploma original, fiz o apostilamento ali daquele meu diploma. Esse apostilamento, ele tem que estar no nome de quem assinou o seu documento. Então, por exemplo, foi o coordenador do meu colegiado que assinou, na qualidade de coordenador. Então, tem que estar escrito o nome do meu coordenador ou o nome do reitor. Quando a gente faz a tradução, por sua vez, a tradução e novamente esse apostilamento de AIA, o apostilamento da tradução vai estar no nome da tradutora ou do tradutor juramentado, na qualidade de tradutor juramentado. Essas informações são muito importantes, porque se vierem erradas, nenhum consulado e muito menos o Ministério da Saúde vão levar em consideração. Então, a gente não pode perder tempo, é importante se atentar a esses detalhes. Recomendo que nesse mesmo momento você já faça, inclusive, uma cópia autenticada do seu documento, já pensando ali futuramente em enviar para o Ministério da Saúde. Então, já faça uma cópia autenticada do seu diploma e faça também o apostilamento dessa cópia autenticada. Por que isso? Porque isso já vai facilitar, uma vez que lá na frente você vai precisar enviar esses documentos para o Ministério da Saúde. Lembrando que essa cópia autenticada, por sua vez, ela deve estar no nome ali do tabelião, que é o nome da pessoa que vai fazer a cópia. Em outro vídeo, eu vou destacar melhor um pouquinho sobre essa questão do apostilamento de AIA, o que é o apostilamento de AIA, quais são essas diferenças entre quando deve estar, né, no nome da pessoa que assinou o documento, quando deve estar no nome do tradutor juramentado, porque são informações que a gente não pode deixar de citar. Então, basicamente é isso. O diploma de graduação, seja diploma de graduação, mestrado, doutorado, tem que estar original e também feito a tradução juramentada. E lembrar que ambos têm que ter o apostilamento. Bem, se for, no caso,
apresentação de diploma em formato digital. Não foi o meu caso. Meu caso, até então, o meu diploma foi um diploma físico. Mas se for digital, você vai precisar apresentar esse documento aqui, que é uma confirmação de autenticidade do documento escolar. E tem que também estar original e apostilada. Bem, um dos outros documentos que ele vai solicitar é o histórico escolar. Mais uma vez, esse histórico escolar, tá, gente? Ele também tem que estar traduzido, juramentado para o italiano. E o histórico escolar, mais uma vez, a gente vai ter, né, tanto o original quanto o apostilamento, né, em original e apostilado. Ah, mas eu vou entregar todos os meus documentos pro consulado originais? Vai entregar e o consulado posteriormente vai devolver, junto com a declaração de valor. Então, fique tranquilo. No caso da apresentação da impressão do histórico escolar em formato digital, mais uma vez a gente vai ali precisar apresentar essa confirmação de autenticidade do documento escolar em original e apostilado. Recomendo que qualquer dúvida sempre mande mensagem para Recife, para o consulado italiano de Recife. Entramos então na declaração do Conselho Regional Profissional. Alguns desses conselhos conseguem emitir justamente esse documento. Esse documento normalmente você vai solicitar frente ao conselho regente ali, né, onde você formou. Então, por exemplo, o meu é o CREMEB, então eu fiz a solicitação para o CREMEB com as seguintes informações. É essencial que essas informações estejam contidas. E mais uma vez aqui a gente vai ter essa declaração do Conselho Regional Profissional e posteriormente a gente também tem que enviar para o tradutor, para que o tradutor juramentado faça a tradução para o italiano. E ambos ali vão ter que estar apostilados. Então, eu vou ter minha declaração do Conselho Regional, tá? Eu vou apostilar minha declaração. Posteriormente, eu vou enviar para o meu tradutor juramentado e após a tradução, eu vou apostilar novamente. E o que a gente precisa ter nessa declaração? O que ela precisa conter de informações ali que são fundamentais? Primeiro, o número de inscrição do requerente e da requerente, lei federal que regulamenta o exercício da profissão no Brasil, atividades profissionais que o título habilita a exercer no Brasil e ausência de impedimento ao legítimo exercício da profissão no Brasil pelo requerente. Aqui indica exatamente que você não teve nenhum processo, né, que você não tem nenhuma penalidade, nada que te impeça de exercer a profissão. Então, a gente precisa emitir todas essas informações precisam estar contidas. O ideal é que estejam contidas em um único documento. Eu consegui obter, mas já soube de colegas que alguns conselhos não emitem, por exemplo, lei federal, que diz que isso é responsabilidade do Conselho Federal de Medicina. Então, o que eu recomendo? Recomendo que, caso o seu conselho regional não faça a declaração com todas essas informações, não posso falar, não posso incluir a lei federal. Então, entre em contato com o Conselho Federal de Medicina e acrescente essa informação. Mas o ideal mesmo é que a gente consiga, em um único documento, compilar todos esses dados e é perfeitamente possível. Tá? É perfeitamente possível, mas a gente sabe que nós não podemos generalizar e eu já ouvi alguns colegas falando que alguns conselhos não permitem ali falar sobre a lei federal. Então, pessoal, de documentação, basicamente Recife solicita isso. Eu vou deixar algumas dicas importantes que eu até inclusive já falei sobre a questão de fazer uma cópia autenticada do teu diploma, do teu histórico escolar. Aquilo que eu falei do diploma médico serve também para o histórico, porque a cópia autenticada já fica garantido ali, vai ser aquele documento que você vai enviar. Para o Ministério da Saúde, na Itália, você não precisa enviar o documento original, mas sim a cópia autenticada. Então, se você já faz a sua cópia autenticada, você já consegue se antever, já consegue se organizar melhor quando for enviar os documentos para o Ministério da Saúde. O histórico escolar. É muito importante que a carga horária ela esteja em horas. Mas meu histórico escolar só consta carga horária em créditos. Então, você vai ter que fazer essa conversão de créditos para horas. Então, isso é um detalhe muito importante. Histórico escolar, a carga horária deve ser em horas. Terceira dica, a declaração deve ser solicitada em todos os conselhos que você estiver inscrito. Então, aquela declaração que eu falei aqui, que é exigida pelo Conselho Regional Profissional, você tem que solicitar em todos os conselhos que você se inscreveu. Mas eu formei na Bahia e posteriormente eu fiz a minha residência em São Paulo. Depois eu ali fui e me registrei no conselho lá de São Paulo. Eu vou ter que pedir também essa declaração lá em São Paulo, entende? Então, todos os conselhos onde você tiver o seu registro, você vai ter que solicitar essa declaração, contendo aquelas mesmas informações. Mais uma vez, né, eu coloquei que o ideal é a gente conseguir inserir todas essas informações do conselho em um único documento, isso facilita demais a vida, mas às vezes pode não acontecer, caso não dê certo, a gente já tem os meios, as rotas alternativas que já foram descritas aqui no vídeo. Quarto ponto importante que
exigido ali pelo consulado de Recife é que os documentos devem ser entregues e retirados ou pessoalmente ou então através de um procurador. Existe a possibilidade de você entregar esses documentos aos vice-consulados. Por exemplo, eu poderia ter feito ali em Salvador, mas eu preferi na época, pagar uma advogada que me representasse no consulado de Recife. Quem tiver curiosidade ou quem quiser saber, na verdade, quem foi a advogada, eu posso deixar a indicação, né? Profissional muito competente, me ajudou nesse processo. E é isso, eu me senti mais segura em contratar um procurador que pudesse me representar. Então, não adianta tentar enviar os documentos de casa, eles não vão receber. E eu deixo aqui que o serviço é pago, existe uma taxazinha. Essa taxa vocês podem estar conferindo no próprio site do consulado e normalmente eles têm uma tabela ali onde a gente tem o valor em euro e logo em seguida a conversão em real, quanto você vai ter que pagar. Normalmente esse serviço ele não seria pago se fosse assim uma educação continuada na Itália, você vai continuar os seus estudos, mas quando se trata de reconhecimento de profissão na Itália, esse serviço ele é cobrado. Mais outra dica aqui, só enfatizando e ressaltando a importância, eu vou falar um pouco melhor sobre isso em outro vídeo, para não ficar uma coisa muito extensa, é sobre o apostilamento. Então, mais uma vez, a apostila do documento original é sempre relativa à assinatura de quem atribuiu a certidão, e não de quem autentica no cartório. Mais uma vez, eu ressalto isso porque é uma informação crucial. Já vi muita gente ter trabalho de ter que retornar para o cartório. Se você está lidando ali com o seu documento original, com o seu diploma, a apostila ali do original é sempre relativa a quem assinou. Quem assinou foi o seu reitor, é no nome do reitor. Ah, quem assinou foi meu coordenador, então é no nome do coordenador. Bem, a apostila da tradução juramentada original deve ser relativa sempre à assinatura do tradutor juramentado. Então, quando for apostilar, pronto, já fiz toda a parte do apostilamento do meu diploma original, mandei para o meu tradutor juramentado. Posteriormente, eu vou precisar apostilar. E aí, vou colocar o nome de quem? Do meu tradutor juramentado. E, por fim, a apostila da cópia autenticada, ela vai estar sempre relacionada ao funcionário do cartório. É simples, funcionário do cartório que está ali, que fez a autenticação da cópia. Não tem erro. É uma informação simples, mas que faz toda a diferença. E é isso, pessoal. Nós terminamos aqui de falar um pouquinho sobre documentos que o consulado de Recife exige para que você consiga emitir a sua declaração de valor. A declaração de valor é um documento fundamental no processo ali de envio dos documentos para o Ministério da Saúde, e a gente não pode pular essa parte. Nosso objetivo aqui é trazer também os demais consulados, o que eles pedem, e ajudar vocês com qualquer informação. Então, se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, tá certo? Eu vou pedir para que vocês também compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus colegas que querem vir trabalhar aqui como médicos, médica na Itália. A gente precisa fazer essa corrente do bem e se ajudar mesmo, né, para que a gente consiga crescer, evoluir juntos, né? E a gente se vê no próximo vídeo para a gente continuar a sequência ali dos consulados italianos no Brasil e, é claro, a emissão da declaração de valor nesses locais. Um forte abraço, tchau, tchau!